Buenas tardes, días, depende de cuándo lo vayan a ver. En esta actividad de charlas periódicas con nuestros queridos amigos de la trilogía analítica, eh, vamos hoy a tener un agradable encuentro con Madalena Prochera, enfermera de profesión, que ya tiene una trayectoria de más de una década dentro de la trilogía analítica y en su profesión de más de 2 décadas largas. Buenas tardes, Madalena. Buenas tardes a todos. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Madalena. Bueno, queríamos preguntarte inicialmente, ¿cómo te vinculas tú a la trilogía analítica? Eu conheci a trilogia analítica quando eu mudei aqui para São Paulo. Eu sou de um estado diferente de São Paulo, que chama Paraná. Então, há 21 anos atrás, eu mudei aqui para São Paulo. E no trabalho, São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, né? Então, ela tem uma dinâmica muito intensa. E né, no trabalho dentro do hospital, eu comecei a ter vários questionamentos em relação ao funcionamento do meu trabalho e coisas internas também. E vendo um programa de televisão, então eu conheci a trilogia analítica vendo um programa de televisão. Então, vários questionamentos no interior e o Dr. Norberto Kepp apresentando um programa, o programa HU, o Homem Universal. Ele começou a dar algumas respostas dos questionamentos que eu tinha no interior. E aí eu falei, mas então o que é esse senhor? O que é? O que ele está falando? O que tem por trás dele? E fui pesquisar, eu descobri a trilogia analítica, busquei os livros, assisti os programas durante 3 anos consecutivos, todos os dias eu assistia os programas para entendendo um pouquinho dessa ciência, e aí após eu comecei a fazer análise. ¿Cómo llegas tú a percibir que tú necesitas apoyarte con un proceso psicoterapéutico? Eu não sei em que momento da vida do ser humano ele tem que entrar mais em contato com o interior dele. O meu momento, acho que foi nesse período que eu fiz essa mudança de estado. Que eu vim, estado que eu digo é de localidade, né? Eu vim de um lugar para um outro lugar. E eu comecei a questionar muitas questões externas de funcionamento e internas também, porque o processo ele acontece concomitante. Não é que você vê uma coisa externa e uma interna. Pelo menos comigo foi assim. Então, eu via que tinha muitas dificuldades na questão do trabalho, da forma como era aqui, mas no interior também. Qual que era o grande problema? Eu não conseguia encontrar um norte, um caminho. Então, isso era muito angustiante, porque quando você percebe que você tem problemas sérios e precisa trabalhar com eles e por onde você vai caminhar. Então, foi nesse momento, quando eu comecei a questionar isso, via que tinha graves problemas sérios que precisava lidar e não sabia como lidar, por onde caminhar. Então, foi nesse momento que eu encontrei a trilogia e comecei a fazer análise. E com a análise, com os estudos da trilogia, lendo os livros, vendo os programas, eu comecei a ter um pouquinho mais de contato com o meu interior e conseguir entender um pouquinho mais o que acontecia no exterior também. Digamos, para ayudar un poquitico a nuestros oyentes, ¿cómo sería ese contacto o la percepción de ese contacto con el interior de uno mismo? Então, eu acho que existe um processo antes de você começar a fazer um processo terapêutico e posterior.
Então, antes de você começar um processo terapêutico, é uma bagunça. Então, você sente realmente questões assim, angústia muito forte, uma instabilidade, e tem uma questão de uma busca, que você não sabe muito bem o que é, mas tem todos esses sentimentos aí no interior. Confusão, insatisfação. Então, são vários sentimentos que vêm no interior. Com o início da terapia, eu comecei a entrar um pouquinho mais em contato. Então, quais eram as questões que me geravam angústia? Geralmente a gente vê só em fatores externos, mas você que tem o sentimento. Nós não temos ideia, né, de como é o nosso interior. Eu, pelo menos, não tinha. Antes de uma terapia, sabia que tinha problemas, que tinha confusões, que tinha dificuldades, que precisava de ajuda e não sabia por onde caminhar. Com a terapia, eu comecei a perceber, mas por que eu tenho esse sentimento de angústia? Mas por que eu sou tão inquieta? Por que o pensamento não consegue se acalmar, alinhar, fica sempre essa conturbação? Então, seria mais esse contato com esse e começar a entender por que tem esse tipo de reações perante os fatos. Digamos que entonces para las personas es importante empezar a tener ese contacto con los problemas, con la conciencia de los problemas, según te entiendo, ¿no? Sim, sim. Eu acho que basicamente é isso. Porque o que nós fazemos? Nós tentamos resolver problemas externos e fugimos das questões internas. Porque as questões internas a gente vai se deparar com que tipo de coisa? Nós vamos nos deparar com uma atitude de muita soberba, nós vamos nos deparar com atitudes de muita raiva, nós vamos achar que todo o nosso pensamento sempre é correto, nós fazemos sempre o certo, e aí nós entramos em contato com uma questão assim de que nosso pensamento nem sempre é correto, a nossa atitude nem sempre é correta. Então, basicamente, doutor Francisco, entrar em contato com os problemas e tentar resolvê-los é fundamental. Es interesante esa visión, ¿no? Para que las personas entiendan un poco qué es lo que significa un proceso psicoterapéutico, pero ya de una manera integral, que abarca todos los aspectos del ser humano. No sé si Roberto quisiera hacer alguna pregunta. Sí, Actuar con Magdalena. claro, sí. Magdalena, tú has dicho, lo que has explicado, digamos, es el inicio del proceso de una persona buscar una psicoterapia. Digamos que es sentir sus problemas y buscar una solución de entendimiento con esos problemas en su interior. Y tú has dicho que por lo general la gente busca el origen de sus angustias y problemas en el exterior. Entonces sería un proceso no de ver fuera el problema, sino dentro de nosotros mismos. Y eso, ¿en qué ayuda desde el punto de vista? Desde el punto de vista emocional, claro, nos ayuda mucho. Esa es la base del proceso trilógico de concientización. Y en el aspecto psicosomático, ¿qué te diste cuenta después de empezar a hacer esa terapia y utilizar esa metodología? Dentro do trabalho, com a terapia, então, teve um benefício pessoal, assim, enorme, enorme. Sempre quando nós temos um benefício interno, com certeza nós vamos passar esse benefício para o exterior também. E quando nós não temos uma tranquilidade, vivemos na angústia, nós levamos isso também para os nossos ambientes. Isso é fato. Então, o que você é no seu interior, você é no seu exterior também.
e na sua convivência também. Então, o que, que eu percebi? A partir do momento que eu fui entrando mais em contato com essas questões minhas internas, eu comecei a ver os pacientes de uma forma diferente. Eu estava conversando com o doutor Francisco, eu trabalho na área da saúde há 26 anos. Sempre trabalhei em unidades de terapia intensiva. E na unidade de terapia intensiva, então, aquilo é muito aflorado, né? Muito aflorado. Então, as pessoas, elas vêm com grandes perturbações no seu interior e a física também. Então, o que nós falamos agora, né? Que se nós temos essas perturbações internas, nós vamos manifestar elas no físico também. Então, nós temos isso muito acentuado dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, a partir do momento que eu comecei a ter contato com a ciência da trilogia analítica, eu fui me acalmando e conseguindo perceber melhor os pacientes. Então, como que nós tratamos os pacientes costumeiramente? A parte física. Então, ver toda essa questão física com o paciente. Só que ele vem um ser humano integral. E ele traz esses problemas internos dele, né? A questão de angústia muito forte, constantemente, medo, insegurança. Então, tudo isso fica muito aflorado nesse momento de internação em UTI. Quando você começa a ver a pessoa integralmente, você começa a ouvi-la e ver o que ela está trazendo, que problema que ela está trazendo. Então, os pacientes, eles trazem essa questão do medo. Tú dices que tú empezaste a darte cuenta que los pacientes que los problemas físicos tenían relación proporcional con problemas psíquicos, emocionales, etc. Sim, Y sim. que empezaste a darte cuenta que ahí era el origen del problema fisiológico, estaría en el psíquico, ¿correcto? Sim, Ok. essencialmente, essencialmente. Eu acho que a Uhum. mesma percepção que eu comecei a ter no meu interior, que eu tinha situações para resolver, eu comecei a ver também nos pacientes. Porque Uhum. como eu via sempre tudo muito externo, inclusive a área da saúde, ela leva muito o ser humano para a questão mais do exterior, né? Para Uhum. cuidar do físico. Então, era sempre dessa forma que eu via. Então, Soy víctima de la enfermedad, no el Sim, causador. sim, sim, sim. Uhum. Vítima de um processo externo, de um micro-organismo, enfim, todos os fatores externos. E essa é a ideia que nós temos dentro da área da saúde. E muito difundida, inclusive que o problema vem de fora e que a cura também vem de fora. Então, isso causa assim, um dano muito grande para o ser humano, ele fica muito limitado, né? Ele nunca vai se responsabilizar por si próprio, né? Pela própria cura, e vai se manter, vira um ciclo vicioso, que é o que o ser humano vive agora. Uhum. Nós vivemos dentro dessa área da saúde um ciclo vicioso, sempre procurando doenças, uma atrás da outra, sempre usando questão única e exclusivamente de medicação, de cirurgias, enfim, sempre coisas externas. E quando eu tive contato mais com essa parte mais interna, você consegue ver o ser humano mais integral. Então, eu comecei a perceber que eles vinham com essas questões. Talvez eu até percebia antes, só que não tinha ferramentas para trabalhar com isso. Então, quando você ouve o paciente que ele te fala, eu tenho medo, e você pergunta, você tem medo do quê? E ele te fala, e geralmente o medo ele está relacionado muito com uma coisa fantasiosa, uma coisa mais da imaginação da pessoa do que da própria realidade.
Você conversando com ela, trazendo ela para a realidade, tirando ela da fantasia, o medo ele é como que controlado. Então fica muito mais fácil. Está angustiado. Por qual motivo está tão angustiado? Ah, porque deixou a família. Então, nesse momento, você vai poder fazer o quê pela sua família? Ah, porque eu estou doente. Se você fica angustiado, você fica mais adoecido ainda. Então, a pessoa ela começa a criar alguns tipos de emoções, e esses tipos de emoções eles começam a desencadear uma série de hormônios. Inclusive, tem um livro aqui da doutora Cláudia Pacheco, esse livro aqui, ela fala exatamente sobre isso, a cura pela consciência, teomania e estresse. Então, ela fala de que as emoções muito alteradas, elas desencadeiam uma série uma cascata de hormônios aí no nosso interior, e isso tem uma alteração física, sim, mas se nós formos ver, primeiramente veio alteração na psique. Então, com a trilogia analítica, então eu comecei a perceber o ser humano mais nessa integralidade. Falei de duas questões aqui, mas tem várias outras questões também que dá para ajudar as pessoas, principalmente quando ela consegue se acalmar. Dentro de esa experiencia que tú hablas, me parece importantísimo recordar que en los 3 años que acabamos de pasar, el ambiente del que más se oía hablar a las personas en general era el ambiente que había en las UCIs, en el caso del español, unidades de cuidado intensivo, o las UTIs allá, ¿no? Entonces, se me ocurre que ese ambiente tiene características particulares. O sea, tú podrías describir de alguna manera cómo es el ambiente, esa energética que se da al interior de un ambiente de esos, de una UTI, por ejemplo. Francisco, pensa no ambiente mais conturbado que você conseguir. Lá é um ambiente de muito medo. Por quê? Qual é a ideia que as pessoas têm em relação à UTI? Que UTI é um ambiente de morte. Então, começa por aí. Esse é o conceito que se tem aí dentro da humanidade, né? UTI é um ambiente de morte. Foi para UTI, né? Essa é a ideia. Já tá, a pessoa já considera mais para lá do que para cá, né? Lá é um ambiente muito restritor. Então, quem manda é a equipe de saúde. Então, a pessoa ela fica totalmente sem ter um controle, um controle de si mesmo. Tudo. Se você vai levantar, você tem que pedir licença, até dependendo para se movimentar, dependendo do quadro do paciente, tem que pedir licença. Então, é uma coisa extremamente restritiva. E nesse período, por excelência, isso é uma constante, né, dentro dessa área de UTIs. E nesse período, havia uma questão de eu vou morrer daqui um pouquinho. Se diagnosticou nesses 3 anos aí com a doença em voga, se teve esse diagnóstico, então as pessoas entravam num quadro de medo. Quando você entrava no ambiente, você sentia isso. Eu sentia esse ambiente de as pessoas apavoradas. Então, pensa o que não desencadeava no interior do ser humano, tanto da parte emocional como das alterações físicas. E era uma coisa... Si no muere por la enfermedad, muere del terror. Sim. E, na verdade, eu acho que muitos realmente tiveram essa consequência mesmo. Porque o medo muito grande, você pode até ter problemas respiratórios, com certeza, que acontece. Você superficializa a respiração. O que acontece com isso? Intoxica o teu corpo com gás carbônico.
Então, esse foi um dos fatores que houve mesmo. Uhum. Sempre que a gente conseguia conversar com os pacientes, acalmá-los, e a própria equipe também, a própria equipe, porque foi uma coisa que pegou as pessoas assim muito, embora é uma constante essa questão dentro das UTIs, mas na proporção que foi esse período foi muito exacerbado. Então as pessoas elas ficaram muito assim confusas, desequilibradas, medrosas. Então, tudo que aconteceu no exterior dos hospitais, no interior também aconteceu. Uhum. Y Yo creo que con esto que tú estás diciendo, sin quererlo, obviamente estamos dándole un rostro más amable y más humano a esos ambientes tan complejos como los de las instituciones hospitalarias, donde los pacientes o las personas sufren o viven situaciones bastante complejas, ¿no? Entonces, al verte, yo creo, y la gente oyéndote hablar, de pronto recupera como la confianza en las personas que pueden estar trabajando ahí, ¿no? Digamos que para redondear eso me parece muy importante, ¿cómo incide una persona como tú viendo la enfermedad desde un contexto más amplio? ¿Cómo incide en un ambiente dentro de una institución hospitalaria tradicional tratando de ayudar a los pacientes? ¿Cuál sería la incidencia tuya? ¿Cómo operativizarías eso? Poniéndolo en la práctica, digamos. Na prática, Francisco, uma das coisas que mais nós precisamos fazer é ouvir a pessoa. Uhum. Então, como eu estudo essa questão da psicossomática, então a gente tem conceitos na mente. E você olha a pessoa e você vê que realmente ela tem, pode ser que ela tenha esse problema. Mas o que ela está vivenciando? Qual é o problema que ela tem? Eu posso ver ela com muito ansiosa, não querendo trabalhar com a realidade, enfim, tudo isso. Mas quando ela me fala o que ela está sentindo, aí eu tenho um parâmetro. Porque geralmente a gente teoriza muito as coisas e você não vai na questão prática do ser humano. O que ele está sentindo? O que ele vai me trazer? Então, quando eu aprendi a ouvir o paciente que ele está me trazendo, e aí, a partir do que ele me traz, você consegue trabalhar com ele. Senão, você fala um monte de conceitos, até conselhos e interpretações, mas não vai no foco daquilo que é a necessidade da pessoa. Então, esse ouvir é uma coisa muito, muito importante. Eu ia contar um caso, eu vou contar rapidamente. Nós tínhamos um senhor internado lá no hospital que ele tinha feito uma retirada de um tumor cerebral. Um senhor de 70, em torno de 70 anos. E ele voltou alguns meses depois porque ele fez uma coleção de líquido no lugar e precisava fazer uma drenagem. Só que ele tomava um anticoagulante, precisávamos esperar passar o efeito do anticoagulante. E esse senhor, 5 dias internado, toda noite ele fazia confusão. No período da manhã eu ia lá no visitá-lo, ele me dizia assim, Madalena, eu fiz confusão, eu levantei da cama, eu tirei o acesso, eu fiz confusão. 1, 2, 3, 5 dias assim. E eu tentando ajudá-lo, não conseguia fazer, assim, ter esse momento dele me dizer qual era a situação mesmo. E um dia eu fui de manhã e cumprimentei-o, daí ele me falou, fiz confusão. Eu falei, mas o que acontece? Ele me disse, eu tenho medo. Aí ele me deu a dica. Aí eu falei, mas do que o senhor tem medo? Ele disse, eu tenho medo da cirurgia. Eu falei, então, vamos conversar um pouquinho. Essa cirurgia que o senhor vai fazer agora em relação à outra, qual é a mais grave? Ele falou, a outra. Eu falei, então essa é mais tranquila. Ele falou, mais tranquila. Eu falei, e a equipe que vai fazer? Como foi
a outra cirurgia? Ele disse, foi boa. Eu falei, é a mesma equipe? Ele disse, é. Eu falei, então, provavelmente vai ficar bem também agora. A gravidade do seu quadro antes e agora, ele disse, agora é bem mais suave. Eu falei, mas então o que o senhor está vivendo é uma coisa real? O senhor está imaginando coisas que possam acontecer? Ele me falou, eu estou pensando nisso mesmo, que pode. Eu falei, se o senhor trabalhar com a realidade agora, que as coisas parecem bem mais tranquilas nesse momento do que foi anterior, e naquela o senhor passou bem. Ele ficou mais 3 dias na UTI, fez a cirurgia, ficou mais 4 dias para a recuperação e não fez mais nenhum dia de confusão. Então, ele começou a lidar com o medo e ver o que era a realidade e como ele estava dentro de um quadro da fantasia. Que o medo, ele leva a gente mesmo para a fantasia. Não que você tenha que ser destemido, você tem que ter um receio, mas entrar num quadro assim de alucinação por causa do medo causa muitos danos. Então, na prática, agora eu lido assim, eu ouço, vejo o que a pessoa está precisando y ahí ajudo de esa forma. Importante. Yo creo que eso que acabas de decir pueden resumir el proceso en que, en el caso tuyo, digamos, que puede ser diferente en otros, tú le ayudas a la persona a percibir sus sentimientos, sus emociones y a aceptarlos concientizándolos. Y eso hace que la persona se calme, entre en un estado más receptivo, menos negativo, vaya controlando su miedo, ¿no? Y eso obviamente se revierte en un estado de recuperação seguramente importante. E isso também nós temos que ver que nós estamos falando de 2 aspectos aqui, né? Falamos do aspecto material, que ele é importante, ele precisa mesmo ser cuidado. Falamos de um aspecto psíquico, mas nós temos o aspecto espiritual. Também. Que o ser humano ele vem nessa integralidade, né? E nós, esse lado mais, o psíquico, espiritual, nós não temos muito conhecimento para lidar com isso. E a trilogia analítica, ela nos dá essas bases mesmo, porque ela olha o ser humano como um ser integral. Esse livro aqui que o Dr. Kepp escreveu, que ele fala, né, a medicina da alma. Então, ele está falando aqui que nós precisamos tratar o ser humano integral. O ser humano ele não é separado, ele é um ser integral e ele precisa ser tratado dessa forma. Então, a psicossomática, ela trata o ser humano assim, a sua integralidade. E isso é maravilhoso, né? É o que dá um alívio enorme para o ser humano. Quem recebe esse cuidado e para nós que temos vamos dizer assim, a alegria, a satisfação, o encontro daquilo que a gente busca realmente, né, de poder ajudar o ser humano nessa integralidade, a trilogia analítica na psicossomática, ela nos proporciona esse conhecimento e as questões práticas, como lidar mesmo com o ser humano. Entonces falta esa integralidad entre la ciencia, la parte espiritual y psíquica. Entonces esa separación que existe dificulta no solo la recuperación del paciente, como también dificulta el trabajo de quien actúa en este campo de la salud. Según has dicho, tú has encontrado herramientas que te ayudaron a mejorar no solo el modo de actuar con los pacientes, sino que también ayudar a que ellos se recuperen más fácilmente, ¿no? Sim, porque na verdade, professor Roberto, essa questão de você não conseguir cuidar do ser humano é uma coisa que deixa o profissional muito frustrado, porque nós sentimos essa angústia mesmo.
Quando o ser humano, eles trazem essas questões, quando eles trazem medos de morrer, e eles te falam isso, como que você vai lidar com isso? Quando você tem pessoas extremamente agressivas, pessoas muito agitadas, quando te vem para você lidar com suicidas. Então, são todas essas questões que nós, e muito mais, que nós temos aqui, está aqui na nossa frente para lidar, e você não tem ferramentas para lidar com isso. Então, isso é muito ruim para o profissional, que ele fica frustrado, ele não consegue realizar um bom trabalho se ele não tiver ferramentas. E o paciente é extremamente prejudicado. Entonces, los medicamentos en este caso solo actúan en la sintomatología, pero no en el origen del problema. Sim. Porque el origen del problema estaría en el interior de la persona, sus miedos, sus angustias, su desequilibrio, su patología, sus problemas en general, los que ella de modo corriente no cuida, ¿no? O sea, no cuidar de la vida psíquica, eso impacta mucho en la salud de las personas, ¿no? E isso, Roberto, é uma coisa muito importante que colocaste, porque assim, nós não aprendemos a cuidar do ser humano na sua integralidade. Nós não aprendemos. Nós aprendemos parcelas só na questão do cuidado. E a psicossomática, ela nos proporciona isso, né? Você cuidar do ser humano. Inclusive porque o ser humano, essa parte psíquica, espiritual, ela é que comanda a parte física. E nós não temos esse contato, né? Então fica tudo muito à solta, muito desalinhado, e nós até então não tínhamos ferramenta para trabalhar com isso. Então a psicossomática, ela nos proporciona isso, né? O sea, ver la enfermedad solo desde el punto de vista orgánico es un materialismo puro, ¿no? Es ignorar esa parte donde todo se origina, ¿no? En el interior del ser humano está la salud también, ¿no? Por detrás de la enfermedad. Yo quisiera cerrar un poco con eso que acaban de decir, viendo que incluso desde la física, cuando uno ve el problema solamente desde lo orgánico, desde lo farmacológico, teóricamente uno está viendo la mitad del problema, pero realmente no está viendo la mitad del problema. Está viendo el problema al contrario, y al ver el problema al contrario, por eso se toman tantas opciones que desafortunadamente a veces resultan perjudicando a la persona misma, ¿no? Incluso al profesional, porque yo creo que ningún profesional, sea por lo menos conscientemente, quiera perjudicar a las personas, aunque resulte haciéndolo en la práctica. Entonces yo creo que ese mensaje que nos da Madalena hoy de la importancia de asumir integralmente todos los procesos en la vida, y más cuando tiene uno frente al trabajo diario a otro ser humano como paciente, es una cosa muy importante que yo creo que nos sirve de abrebocas ahora para desarrollar todo lo que queremos a través de estos espacios que has querido compartir con nosotros tan amablemente, y que nosotros te agradecemos, sobre todo aquí en estos países que van a conocerte y a entender ese portugués tan tranquilo que hablas, que es muy fácil de entender. Sí, es verdad. Que no necesita traducción, porque es como si desde el corazón se hablara, y el corazón tiene un solo idioma, que es el amor, ¿no? Entonces te agradecemos inmensamente esa intervención. Y bueno, por aquí estaremos. Gracias, Roberto. Gracias, Magdalena. En estos encuentros semanales. Muy amable y un fuerte abrazo desde Colombia. Gracias, Francisco, gracias. Roberto, gracias. Um abraço também, bem carinhoso para todos. Abraços, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.